Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos explorar uma técnica de teste chamada Boundary Testing, ou basicamente é derivar valores que conversam com as bordas ali do seu teste. Eu já falo o que é isso. Esse é mais um episódio da nossa série onde a gente tenta aprender a testar direito, super inspirada no livro aberto de Maurício Anishi, cujo título é Software Testing From Theory to Practice, ou seja, né, testando software da teoria até a prática, como eu já falei aqui, né, é um livro que eu considero super rico e que ajuda demais a gente, tanto como dev, né, como QA, ou qualquer posição dentro da empresa, aí, né, dentro da jornada de desenvolvimento, que se interesse em conseguir, né, gerar testes que realmente possam revelar bugs dentro do nosso código. Beleza? Então, né, a gente já tem um outro episódio que é quando eu expliquei, né, uma outra técnica de teste que é a Specification Based Testing. Então, basicamente, aqui a gente está explorando múltiplas técnicas que combinadas podem deixar, né, a sua suite de testes mais poderosa. Então, lá no Specification Based Tests, eu contei para você, né, que a ideia é você gerar, né, pensar nas partições ali, né, nos seus possíveis casos de teste, sem nem olhar para um código. Você basicamente olha para uma especificação, né? Pode ser um cartão escrito, né, de alguma forma ágil aí, né, baseado em alguma contação de história ágil, pode ser uma especificação baseada no caso de uso derivado lá do ML, pode ser de qualquer lugar onde tem uma especificação de funcionalidade, você lê aquilo e você tenta pensar, né, quais são os possíveis casos de teste para aquilo. Inclusive eu comentei poderia ser legal, né, para você verificar se a funcionalidade está bem escrita, se você consegue derivar os casos de teste baseado em Specification Based Test. Mas, uma vez que você fez isso, quais são os valores que você vai querer testar? Então aqui eu acho que é mais fácil eu explicar olhando para o código o tempo inteiro. Beleza? Então eu estou aqui, né, com o meu código aberto e eu estou aqui nesse caso de uso aqui, né, eu tenho um gateway de pagamento, né, de um projeto que eu fiz dentro da jornada Dev Eficiente, que é um projeto de implementação de um desafio de uma empresa relevante dentro do cenário brasileiro. Aí entrega comida, não sei o que, algo assim. Bom, então tem aqui, né, eu fiz um gateway, beleza? É o gateway Tango, e para esse gateway de pagamento, qual que era a especificação? Né? Valores abaixo de 100, o custo é fixo de R$4. Valores acima de 100, valores abaixo ou igual a 100, né? Custo fixo de R$4. Valores acima de 100, você tem que devolver, né, o valor, uma taxinha ali, né, um fee sobre o valor que está sendo pedido para o gateway. E aí, então aqui na hora que se a gente fosse pensar, né, no Specification Based Test, lembra que eu não precisaria ter escrito esse código. Isso aqui a gente deriva, né, olhando só para a especificação, beleza? Mas não que você não possa derivar também, né, depois que você faz o código, mas fica meio sem sentido. Então aqui a gente teria, né, a gente tem um caso, uma partição, que é quando o valor é menor ou igual a 100, e tem outra partição, que é quando o valor é maior do que 100. Então basicamente aqui, né, são os dois casos que a gente derivaria da especificação. Mas aí vem a pergunta, né? Quais valores você quer testar aí dentro? E aí quando você pensa no Boundary Test, qual que é a ideia? A sacada, a sugestão é, a explicação do livro fala muito pra gente o seguinte, muitas vezes os nossos erros no código estão ali perto das nossas condições. Então você fez um menor ou igual, esqueceu de botar um igual, você errou na condição, né? E aí por errar nessa condição, você gera um bug no sistema e esse bug é percebido por quem está utilizando o sistema, virando uma falha realmente aí. E o que a gente quer, de novo, é escrever testes que revelem as falhas, né? Que peguem os bugs e revelem as falhas antes delas chegarem os nossos clientes de produção. Então a ideia do Boundary Test é testar esses valores aí de borda. Como que você... E aqui é meio intuitivo, na verdade, né? Então, o legal de quando você vai lá para o livro é que ele explica um pouco das nomenclaturas e aí você vai, né,
criando um vocabulário que é mais fácil de você conversar com todo mundo. Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é, dado que a gente tem duas partições, qual que é o valor exato aqui, né, da checagem, por exemplo, da primeira partição, da primeira partição, que qual que é a ideia? Você tem uma partição, você tem a segunda, né? E elas se encaixam aqui como se fosse uma peça de Lego. Esse valorzinho aqui, ó, que é o valor exato da condição, beleza? É o primeiro valor que geralmente você tem que testar, né? Então, isso dada a explicação do livro, obviamente. Então aqui, né, esse valor exato da condição é o que a gente chama de in-point. Então, nesse código aqui, o in-point é 100. Ou seja, né, o in-point é o valor exato que está na condição que define uma partição. E esse valor pode fazer a condição ser verdadeira ou pode fazer a condição ser falsa. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, o in-point faz a condição ser verdadeira, né? Porque se for menor ou igual a 100, está funcionando. Entra aqui, mas poderia ser menor. E se fosse menor, o in-point fazia a condição ser falsa aqui, né? Se fosse 100, 100 não é menor que 100. Então, aqui seria falso. Então, aqui a gente deixa menor ou igual, o in-point é 100. O próximo valor, então, que a gente tem que derivar, a gente tem que pegar aqui qual que é o valor mais próximo, né, do in-point, que deixa, né, que inverte essa condição, né, que faz sair, então, de uma partição e caminhar para outra. Então, você vem aqui com o off-point. Então, o off-point aqui é 101. Porque 101 faz com que essa condição troque, você vá de uma partição para outra. Então, aqui você já tem dois valores que você pode testar. 100 e 101. Agora, né, lá quando a gente conversou, né, sobre Specification Based Testing, a gente tem uma classe, tem um conjunto de valores que são os valores equivalentes ao seu valorzinho de teste. Então, por exemplo, o in-point é 100. Então, eu sei que eu vou escrever um teste para 100. Entretanto, todos os valores abaixo de 100, supostamente, deveriam fazer o código funcionar, né? Deveriam entrar na primeira partição aí do seu código, no primeiro if, falando em código de verdade. Então, aqui você tem aqui um conjunto de in-points e você pode escolher um in-point qualquer aí. Então, aqui, ó, sei lá, 50, por exemplo. Então, do mesmo jeito que você tem um conjunto... E aqui percebe que 50 e 100 são valores equivalentes. O que você pode se perguntar, e ele faz esse questionamento no livro, é: será que eu preciso testar mesmo os 50? Será que é interessante testar mesmo os 50? E a brincadeira que ele faz é: imagine que existe uma possibilidade de você trocar, né, esse in-point no futuro. Será que custa muito você brincar com essa possibilidade de in-point aqui e colocar um outro valor? É um questionamento válido, né? Eu não tenho resposta. Mas eu estou colocando porque não custa muito. Então, se não custa muito, né, eu já escrevi o teste, já estou aqui no teste. Já adicionei complexidade no sistema, apostando que eu vou revelar bugs antes deles serem pegos em produção. Então, né, tem um ditado aqui no Nordeste que quando você coloca o dedo na lama, é bem na lama que é falado, mas quando você coloca o dedo na lama, você abre logo os dedinhos para cair de cara, beleza? Então, né, você pode pensar agora aqui também em valores equivalentes ao seu off-point. É o que ele chama lá, né, de out-points. Então, os out-points aqui você pode escolher qualquer valor, por exemplo, sei lá, 200. Peguei um valor bem distante aí. E de novo, né, 200 é equivalente a 101. Preciso? Faça a mesma reflexão. Se você mudar ali, né, o in-point, pode ser que esse 200 naturalmente já revele um bug aí no seu código sem você fazer nada. Custa muito? Com as ferramentas que nós temos hoje, na verdade, custa muito, muito pouco. Beleza? Então, olha que interessante, né? Usando uma técnica estabelecida no cenário de pesquisa sobre testes, que é, ou seja, né, boundary test, a gente já derivou 4 possíveis valores para testar aqui o nosso código. E se meu código tiver múltiplos ifs? Então, meu filho, minha filha. Se seu código tem múltiplos ifs, né? E se seu código tem ifs com múltiplas condições, naturalmente você vai tendo, né, mais
e você consegue achar, de vez em quando, imagina que o seu if é um range, né? Maior que, menor que, e tem um valor ali no meio. Então você tem in point para cada uma das condições, out point para cada uma das condições dentro do seu if. Mas isso vai fazer com que meu teste, né? Com que eu tenha várias possibilidades de teste ali, né? Porque você vai ter várias partições, cada partição pode ter múltiplas condições, e aí você vai fazendo, né, as combinações aqui. Tem algumas coisas que são importantes, né? Você precisa verificar muito se você vai receber, uma das coisas que ele ensina no livro, né, é que você, quando recebe múltiplos parâmetros, você tem que verificar se as condições, se as partições que você tem no seu código, se esses parâmetros são combinados, que muitas vezes, né, os exemplos podem ser, cada parâmetro pode ter condições isoladas, então você não vai ter uma combinação, né, de todas as possibilidades, simplesmente você vai ter um conjunto de valores para um parâmetro, um conjunto de valores para outro parâmetro, né, e você não precisa ficar multiplicando aí a coisa. Mas sim, se o seu código tem uma complexidade ciclomática alta, se o seu método, né, tem uma complexidade ciclomática alta, provavelmente você vai ter mais partições, beleza? Se dentro dessas branches aí de código, né, desses ifs, tiverem múltiplas condições, você vai ter endpoints aí, né, mais endpoints, mais off points, mais valores equivalentes ao endpoint, mais valores equivalentes aos out points, e aí você pode ter muitos e muitos testes. Você vai ter que ficar mitigando isso, sem dúvida alguma. Mas pelo menos você tem agora aqui um conjunto legal, baseado em uma técnica estabelecida para você fazer aqui os seus testes, né? E a parte muito interessante é que quando você vai lá para o seu JUnit da vida, aqui estou falando de Java, né? Mas enfim, todas as linguagens têm a sua ferramenta de teste, e quase todas as ferramentas de teste dão essa possibilidade. Você tem o que a gente chama de parameterized test, ou seja, você não precisa, e ele explica isso no livro, né? Quando você acha os valores ali, né? Você acha o in-point e o off-point, e aí você tem no mínimo esses dois testes, e se você quiser você pode ter os testes de equivalência. Ele não sugere especificamente, né? Só para deixar claro, cada partição vira um teste no seu código, né, um caso de teste, né, que vai virar um código de teste. E dentro de cada partição você tem, né, o in-point e ali o off-point. E aí ele sugere, né, que você faça esses testes juntinho, porque o caso de teste vai falhar e você consegue saber, né, o caso de teste daquela partição falhou. Qual foi o valor que falhou? Ao invés de você ter múltiplos testes diferentes. E o parameterizer de teste traz isso, né? Eu consigo vir aqui e explorar. Então eu explorei, ó, um endpoint aqui equivalente, por exemplo. Beleza? Licença aqui, rapidinho. Então tem aqui uns 50, né, que eu explorei um endpoint equivalente. Eu explorei o endpoint em si, né, o valor da condição. Eu explorei o off point, porque é 101, beleza? E aí eu exploro um outro valor dentro dos valores de equivalência do off point aí, né? Aí é o que chama de out point. Então aqui eu fiz 4 testes, obviamente saber usar a ferramenta me ajudou. Se você não manjasse do JUnit, você teria que escrever isso na mão, seria mais chato, não sei o que e tal, né? Então aqui ajudou, facilitou, e eu tentei melhorar a minha suíte de testes, beleza? Então, de novo, né, eu estou gostando muito de ler o livro, de revisar o livro para você, está me fazendo ser um melhor testador, né, no sentido de colocar essa habilidade para dentro de mim como desenvolvedor de software, e obviamente você facilita toda a cadeia de qualidade interna aí do seu código, né? Quando a gente fala de qualidade interna do seu código, é tudo que é muito inerente ao código fonte em si, beleza? Então você está fazendo uma suíte de testes mais reveladora de bugs, você consegue, né, puxar uma habilidade que geralmente o dev, que a gente como dev do dia a dia da indústria, a gente pensa muito no JUnit, a gente pensa muito, né, em cobertura de testes, mas em geral, pelo menos pela minha observação, a gente geralmente não tem uma cultura de técnicas de testes estabelecidas para que a gente possa ir derivando, né, quais as possibilidades de teste que a gente pode utilizar.
Beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixe de maneira educada. Aqui também eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Tchau!